nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Muito bom dia, bom dia, bom dia, everybody's on the table. Como vocês estão, pessoal? Ótima terça-feira, dia 12 de agosto. Vamos para cima no nosso Conexão Hive. Da onde você fala? Conte para nós aqui no YouTube. Coloca aqui nos comentários da onde você fala, onde você está conectado, se você está animado, se você está desanimado, se já tomou café da manhã, se você não tomou café da manhã, se você vai fazer de hoje um dia de vitória, de conquista, coloca pra gente, porque a gente quer saber, tá? E já aproveita, né? Sempre quando eu tô aqui no YouTube, acredito que o direcionamento ele é muito claro. Siga o nosso canal, perfeito? Para você poder estar a par de todo o upload que é realizado aqui. Então, todas as novidades, todos os eventos que são gravados, eles são subidos aqui no YouTube. Então, para você ficar sabendo de tudo, caso você perca algo, dá o joinha, né, para você poder relembrar e voltar a assistir esse vídeo, caso faça sentido para você. E mais do que isso, compartilha com o teu time, compartilha com o teu grupo, nos grupos de WhatsApp, fala pro pessoal estar conectado, fala pro pessoal estar aprendendo, porque de fato aqui, né, no nosso Conexão Hive, nós temos todo dia pela manhã, né, de segunda a sexta-feira, uma escola de vendas. Então, a gente traz para você dicas, insights, traz para você uma clara visão do aprendizado que é necessário para você poder se tornar um vendedor profissional. E aí, óbvio, você sai daqui completamente entusiasmado, você sai daqui e coloca tudo que é aprendido, né, mão na massa para poder conquistar os seus resultados e melhorar a tua performance e venda, colocar mais dinheiro no bolso e ser mais feliz, né? Além de tudo, mais saudável com os nossos produtos. Então, usa, se apoia, se conecta todo dia e sempre convide mais pessoas para estar aqui presente, para poder aprender, para poder se desenvolver, tá? E aquela dica final, sempre quando eu estou no YouTube, a dica importante que eu quero trazer sempre é maratone o nosso canal. Então acessa, veja todos os vídeos, coloca ali no loop infinito para você ir aprendendo, ir se desenvolvendo, ter a visão de vários heads, porque independente do que for, né, da posição, todos nós temos uma visão diferente um do outro, sabemos, conhecemos, entendemos sobre técnicas que são técnicas complementares um dos outros, então assim, aproveite. Então assim, maratona o nosso canal, assiste o nosso canal, promova o nosso canal, esteja conectado com tudo que é passado aqui para você da melhor maneira possível. E também não deixa de conferir o nosso Hive Academy, nossa plataforma que fica presente ali no nosso dashboard para você poder entender a espinha dorsal, o treinamento com base nos nossos playbooks, os playbooks que direcionam a sua carreira aqui dentro da Hive, beleza? Todos os recados lindos, maravilhosos foram dados. Então vamos ao nosso bate-papo de hoje sem mais delongas, tá? E já aproveitando, tá? Assim que encerrar o nosso Conexão Hive, vai rolar os 30 minutos de ação lá no Zoom. Link padrão do Conexão Hive, a Miriam vai tocar, ela tá sempre ali organizando, então a gente vai estar ali conectado também para poder agir. Então, assim, transformar esse potencial em ação.
Porque potencial não serve para nada, quando ele é colocado em ação, muda, transforma. Esse é o convite. Então, caso você não tenha ficado, não está com o hábito de ficar para os 30 minutos de ação, né? Mais do que isso, né? Trazer o teu grupo para esse movimento, eu hiper mega sugiro que você o faça, que você esteja conectado e traga seu time para o movimento, tá bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu acho que vocês já viram nos grupos de WhatsApp qual que é o tema de hoje, né? Como encantar e convencer nos 3 primeiros minutos, né? Por que esse tema? É, galera, cada dia mais, né? A gente vive hoje a indústria da atenção, perfeito? E por causa das redes sociais, dos aparelhos celulares, de todo o estímulo que é gerado em nós seres humanos hoje, né? Então, assim, é só para você entender, uma pessoa que nasceu em 1300, 1400, ela obtinha durante toda uma vida, perfeito? O conhecimento barra estímulo que nós obtemos hoje em um dia. Então, imagina o quão acelerado é o mundo, né? E biologicamente, nós seres humanos, a gente passa por uma cadeia evolutiva, a gente evolui como espécie, mas a questão ela é muito simples, né? 300 anos, 400 anos, 500 anos para a evolução de uma espécie, não se trata de muito tempo. A gente está falando de 6, 7, 8 gerações no máximo. Então, imagina o seguinte: imagina você ser submetido em um dia à mesma quantidade de informações que o indivíduo em 1400 ele era submetido a vida toda. Então, o que que isso faz, né? Isso modifica muito, né, da nossa perceptividade, isso impacta demais a forma como a gente conduz a vida, a forma que o nosso organismo, e digo, né, de uma maneira muito clara, fisiologicamente responde, né? E essa fisiologia, muitas das vezes, às vezes, ela é algo que está completamente fora do nosso controle. Ela é ativada por áreas dentro do nosso organismo que nós não temos controle. E por que que eu estou trazendo e construindo toda essa narrativa? Porque você precisa entender que cada dia mais existe, né, uma ânsia por dopamina barata, que quer queira ou quer não, essa satisfação momentânea, que cada dia que passa, o ser humano ele perde o poder da concentração e do foco a longo prazo, ele se torna cada dia mais multitarefas, coisas que não são positivas, e aí a gente começa a enxergar um novo perfil de cliente. Enxergando para esse novo perfil de cliente, fica nítido o quanto que nós precisamos da atenção daquela pessoa e o quanto que é importante a gente fazer isso no menor tempo possível. Então, olha só que interessante, né? Então, nós precisamos chamar a atenção das pessoas e a gente precisa fazer isso no menor tempo possível. E o acesso a pessoas, né? Se a gente for parar para pensar, antigamente, né? Eu venho da época onde não existia essa conectividade, não existia internet, e até falo, né? Se você vem da época que não existia internet, você precisa tomar os nossos produtos, né? Principalmente o nosso colágeno. Então, tome todo dia a nossa linha Reskin. A questão a gente não tinha muito contato com gente, não vou falar assim, não tinha, né? Não é sobre não ter, mas a gente não tinha um contato com a quantidade de gente que nós temos hoje, a gente não tinha acesso à quantidade de pessoas que a gente tinha hoje, a gente não tinha uma visão tão macro sobre um eventual julgamento como nós temos hoje, por quê? Porque mudou-se muito, né? Trouxe um aspecto muito grande de conexão, de possibilidades, de conhecimento, de entender e conhecer pessoas. Então, o que a gente precisa entender, pessoal? No frigir dos ovos, o que eu quero dizer para você? Ó, só para vocês entenderem. Algumas pesquisas elas mostram que as pessoas elas vão formar a opinião delas sobre você em menos de 3 minutos. Em muitas das vezes, nos primeiros 7 segundos. Então, cara, imagina o seguinte: se em 3 minutos a pessoa ela vai formar opinião sobre você, e em algumas vezes nos 7 primeiros segundos, e uma formação de opinião, óbvio que não é uma tatuagem, algo que vai ser levado para o resto da vida, não é sobre isso, mas para o vendedor, formar opinião sobre ele, sobre a pessoa dele, sobre o serviço dele, sobre a entrega dele, meu amigo, minha amiga, de uma certa forma.
é algo que determina se uma venda acontece ou não. Então imagina que nesse tempo o cliente ele simplesmente decide se ele vai te ouvir ou se ele vai te ignorar. Ponto final, né? Então o que que você precisa encarar? Como é que você precisa levar? Imagina que todo relacionamento que você vai ter com um cliente é um filme. E esses 3 primeiros segundos, perdão, esses 7 primeiros segundos, esses 3 primeiros minutos, a gente está falando do trailer desse filme. Então, como que você vai se apresentar? Como que você vai se posturar? E isso faz toda a diferença, pessoal. E a gente vê, né? E assim, eu falo, o marketing de relacionamento, principalmente a venda direta, a visão da Hive é trazer uma indústria completamente democrática, é trazer uma oportunidade para todos, é o que a gente prega, né? O empreendedorismo acessível e ponto final. Só que você precisa como empreendedor, fazer uma autoanálise. Entender ou buscar compreender como você se porta, o que que você entrega, que imagem você transmite. E caso algo esteja errado, você tem que mudar. E ponto final. Eu falo assim, não dá, né? Assim, hoje talvez você olhe e fala, mas o Zuckerberg, ele só usa camiseta preta. Ah, mas o bilionário, ele anda de de chinelo. Gente, não importa, tá? De fato, a gente precisa entender que essas pessoas, elas estão numa posição, elas estão num patamar que as permite tomar uma decisão e agir dessa maneira. Ah, e fulano de tal faz live de biquíni, né? Então, assim, o que que eu quero trazer para você? Eu acho que existe algo sobre essência, particularidade, mas existe um jogo a ser jogado que faz todo sentido você se adaptar a isso, para que você possa criar melhores conexões, para que você possa, dentro daqueles 3 minutos, apresentar um trailer muito poderoso do filme que você quer trazer. Então vamos falar sobre alguns tópicos aqui que eu acho que é legal. Então, primeiramente, né, a gente precisa tomar cuidado com a nossa postura quando a gente está falando de vendas presenciais, né? Então, postura ereta, pessoal, né, aberta, isso faz toda a diferença, isso transmite confiança, né? E essa confiança, inclusive, ela tem que ser transmitida visualmente, perfeito? Então, quando você está numa degustação, você está num evento, você está se movimentando, você precisa transmitir essa confiança visual, você precisa estar numa postura adequada. Gente, trajes então nem se fala, tá? É óbvio que você pode estar dentro de um traje que represente muito o que a marca quer levar. Então, às vezes você está com um traje mais esportivo, porque você está às vezes, né, ali com hyper, fazendo uma degustação de hyper. Você está com um traje um pouco mais apresentável no sentido, né, social, quando você está fazendo um reskin em alguma clínica de estética e você está ali fazendo algum tipo de degustação. Mas o que que você precisa entender? Que existe sim uma maneira de se portar e que essa maneira de se portar ela vai melhorar ou piorar os seus resultados. Tá? Então, o que que a gente precisa entender? Que neurocientificamente, essa sua linguagem corporal positiva, que é esse contato positivo, esse contato confiante ocular, essa postura mais ereta, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer com que haja, com que crie-se empatia por parte do teu cliente. Então isso é uma comprovação neurocientífica. Enquanto mais então eu me posto, eu tenho mais confiança, eu estou mais aberto para poder trocar, para poder conversar, mais empatia eu vou ter do meu cliente, mais o atendimento dele, né? E aí vamos para coisas básicas também, né, pessoal? Então assim, desculpa estar falando sobre isso, mas meu, eu sei, porque assim, eu não estou falando sobre algo que eu nunca vivi. Então eu já vi isso, né? Então, a questão de escovar bem os dentes, a questão de você pentear o seu cabelo, a questão de você fazer a sua barba, de você usar um perfume, você de fato, né, se preocupar com isso. Desodorante, então, nem se fala, tá? Então, assim, pelo amor de Deus. E eu falo, pessoal, porque eu já passei por muitas coisas. Eu já vivi muito tempo dentro dessa indústria, são 13 anos, né? Então eu já peguei, né, o cara que não usava desodorante, que não escovava o dente, não fazia barba e a roupa rasgada. Então assim, poxa, aí o cara olha pra mim e fala, pô, Canina, mas não tem resultado. Pô, Canina, mas as coisas não acontecem. Pô, Canina, mas tá difícil. Mas é óbvio que tá difícil, né? Porque, poxa, nem eu quero me aproximar de você, porque não tem condição. Então assim, faça essa autoavaliação. Busque essa melhora, busque esse progresso, perfeito? E vamos lá, então a gente também, né, depois da gente olhar a nossa postura, a forma como a gente se porta, como que a gente começa nossas conversas, né?
E assim, é interessante porque cada dia mais a gente conversa e a gente fala com as pessoas através dos aplicativos das redes, né? Então a gente fala através do Instagram, a gente fala do WhatsApp, muita gente trabalha hoje, né, basicamente remoto, né? Se você trabalha só remoto, eu vou encorajar você a ter ações presenciais para você se desenvolver presencialmente também, para você ter habilidades, para você aprender, porque faz diferença, compõe o todo de uma maneira muito justa, muito refinada. Se você fica só através ali do teclado, você não desenvolve. Eu não digo nem que seria uma visão de extroversão, mas de comunicação mais apurada. Mas o que que a gente precisa aprender e fazer, né? Então, aqui algumas dicas. Então, por exemplo, quando a gente vai abrir uma conversa, a gente tem algumas formas de fazer isso. Então, imagina que a gente precisa conectar com a pessoa. É uma dica bem legal também. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa aprender, pessoal, é que se a gente consegue se conectar com a pessoa no curto prazo, existe uma probabilidade muito longa de ela querer ficar até o final do filme. Eu tive uma situação semana passada, assim, que foi engraçada. Eu tava conversando pessoalmente com uma pessoa e eu uso muito técnicas de conexão, né? Então, assim, existe até o empilhamento de imagens, né? Que é uma técnica que eu uso, que hoje aqui não consigo explicar, mas ela funciona para você poder ter na sua cabeça claramente possíveis pontos de conexão dentro de uma conversa. E eu usando a técnica de empilhamento de imagem, cara, tipo assim, eu estava dentro de um monólogo meio que falando uma coisa, a pessoa, aham, sim, tá bom, tá. Tipo, cara, aqui. E eu, expansivo, comunicativo, então são características pessoais minhas, eu querendo conectar com a pessoa e a pessoa nada, e aí eu tava pra ponto pra desistir, sabe? Daquela de virar as costas, então tá, valeu, vou embora, entendeu? Sabe, eu tava prestes a desistir, mas é impressionante como funciona. A hora que eu cheguei e falei sobre filho, toquei no assunto filho. Ah, você tem filhos? Cara, transformação. Uau, pum, transformação. Perfeito? Imediatamente rolou a conexão, a pessoa se identificou, ela tinha filhos, ela começou a falar dos filhos dela, aí eu ganhei a conversa, né? Porque qual que é qual que é a grande proposta? É inverter a polaridade, né? Você como vendedor, quando você entende, né, que você conseguiu inverter a polaridade, você tá ganhando o jogo. Do que você querer falar é a pessoa querer falar. Porque o ser humano ele gosta de falar, né? O ser humano ele é egoísta por natureza, ele é egocêntrico. E a gente entender, e não tem nada de certo, errado, não é sobre esse o debate, mas você entender mecanicamente a diferença que isso faz total diferença para você ser uma pessoa mais persuasiva. Então, na hora que eu inverti a polaridade e a pessoa começou a falar, ela começou a falar e ela falava, eu entendi que eu ganhei o jogo. E aí a conversa ela começa a se desdobrar e você começa a se tornar uma pessoa interessante, porque nesse momento, o que que você faz? Você deixa de falar e você começa a ouvir. E quando você começa a ouvir, você se torna interessante, porque todo mundo quer ser escutado. E aí então, pum, o jogo virou. Então assim, o que que eu quero trazer para vocês? Ter essa visão é muito importante. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque cada dia mais, e principalmente na visão ali que se fala muito dessa visão moderna, né, de copyright, né, a linguagem persuasiva, a gente evita, às vezes, comunicação do tipo assim, oi, tudo bem? Né? Então, assim, você vai mostrar para você vai falar com a sua amiga, é, e você manda um oi, tudo bem? Ou você manda oi, tudo bem para uma cliente. Você pode agir diferente, né? Às vezes, se você já tem um pingo de conexão, você pode mandar para a pessoa. Então, por exemplo, poxa, eu tive aqui pensando em algo que pode te ajudar, sabe? Do nada. Então, imagina o seguinte, né? Você, diferente de você receber um oi, tudo bem, você receber uma frase, né, que gera curiosidade, que traz aquele gatilho dela querer entender, né? Em vez de você falar para ela, tipo assim, ó, posso falar com você? Em vez de você mandar coisa assim desse nível, você pode mandar, tipo assim, pô, posso compartilhar contigo uma ideia que pode te fazer economizar X e gerar Y ou te gerar Y. Né? Então, posso compartilhar com você uma ideia que pode fazer você economizar ali alguns reais e inclusive, melhorar a sua composição corporal? Olha que diferente, né? Quem que numa situação, né? Quem numa situação como essa vai falar não, não é? Já nos induz ao sim, né? Já meio que faz e traz uma visão ali de tipo assim, que o sim ele vai ser natural.
Então, ó, poxa, posso te compartilhar aqui uma ideia que eu tive para que você possa investir muito pouco e melhorar absurdamente a qualidade da tua pele, o aspecto da tua pele? Cara, olha isso. Posso te compartilhar uma ideia aqui que eu tive aqui, que a visão ela é muito simples, que com um valor mais barato de um cafezinho por dia, você pode rejuvenescer 15 anos nos próximos 3, 4, 5 meses. Então, olha só, então a gente mudar a forma de se comunicar, né? Sair do oi, tudo bem? Você usa colágeno, né? Tudo bem, não tem nada de errado, mas assim, ser uma pessoa mais versátil. A ideia é que você melhore o arsenal de ferramentas, o arsenal de instrumentos que você possui para que você consiga melhorar os seus resultados, para você vender mais, performar mais, se tornar afiliado 3K, 7K, 15K, 50K e assim por diante. Beleza? Outra coisa que é bem importante, né? Já que a gente está entendendo toda essa visão, né? A gente precisa saber aquilo que a gente chama no mundo das vendas de pitch. A gente precisa ter uma forma de se comunicar que impacta no curto espaço de tempo. Então, assim, é uma forma resumida daquilo que você faz, tá? E existe uma fórmula que eu acho que é legal você entender, que você pode montar aí, né? E eu até vou colocar aqui para poder facilitar, porque daí depois você anota aí, entendeu? Eu acho que essa fórmula é bem legal para você entender. Deixa eu aqui colocar o quadro branco, ó. Então, assim, olha que legal essa daqui, ó, para depois você construir, tá? Você construir o seu pitch, tá bom? Você construir o teu pitch. Então, como que você pode se comportar? Você pode comportar assim, ó. Então, vamos lá. O que que você faz, né? Então, você pode ir lá, falar assim: eu, legal, ajudo. Aí, qual que é o teu público? Vamos colocar aqui entre colchete aqui, público. Olha lá que interessante essa forma. A, qual que é o resultado que você consegue levar ao seu público? Eu vou ajeitar aqui para vocês. A, sem, qual que é o obstáculo? Perfeito? Você pode definir qual que vai ser essa sua frase, como é que você vai colocar isso para as pessoas, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu ajudo pessoas a terem a pele muito mais jovem e saudável, sem agulhas e cortes e procedimentos estéticos. Então, olha que impactante isso, olha que intrigante isso. Olha que forma de conduzir uma conversa que gera uma curiosidade. Caramba, como assim você ajuda pessoas a melhorar a pele de maneira real e assim, sem corte, sem a injeção, sem procedimento estético? Como assim? Então, como que você pode montar, né, o teu pitch com talvez o produto que você mais venda, com o hero, o produto que você mais entrega, que você mais vende? Como que você pode construir o seu pitch da Hive de forma que você gere essa curiosidade, você gere esse interesse? Então, você pode utilizar essa estrutura para você fazer. Então, use essa estrutura dentro dos produtos, fique à vontade. Então, tipo assim, eu ajudo pessoas que gostam de treinar a performarem muito bem e terem melhores resultados sem serem enganadas pela indústria de suplementos, comprando suplementos que não entregam resultado algum ou são falsificados. Então, assim, olha como numa explicação como essa eu consigo abrir portas para um debate, para uma conversa, para estender. Então lembra do seguinte, né? A gente não está falando aqui que você precisa fazer uma venda em 3 minutos, né? Não é sobre isso. Em 3 minutos eu preciso fazer a venda. Em 3 minutos, o que que eu preciso? Preciso me conectar. E depois que eu gero essa conexão,
que seja através da minha postura, que seja através do meu pitch, que seja através de uma história, né, um interesse genuíno do cliente, ou se não uma história, um ponto de conexão entre vocês, que às vezes é família, futebol, viagem, não importa. Eu levo toda essa conversa, eu conduzo toda essa conversa, né, ou se não através de uma abertura, né, de uma mensagem, como eu falei para vocês, deve você mandar oi, tudo bem, mandar alguma coisa diferente, eu levo essa conversa para a continuidade. Eu chamo essa conversa para continuidade. E essa continuidade ela pode ser uma reunião, ela pode ser uma apresentação mais completa, ela pode ser um teste do produto. Então, olha só que interessante, né? O que que a gente aprende hoje? A gente aprende hoje a importância desses primeiros minutos. E eu dei durante vários minutos aqui várias dicas para você melhorar a forma que você gera esse impacto, para que você tenha mais conectividade e leve essa pessoa posteriormente para uma continuidade da conversa e venda mais, tenha mais resultados e transforme ainda mais a sua vida financeira, beleza? Então eu espero de fato que eu possa ter ajudado, tá? E vamos para os nossos desafios do dia, beleza? Então vamos lá. Primeiro, desafio iniciante. Essa frase, esse pitch que eu trouxe para você, perfeito? Desenvolva-o e mande para teu líder. Manda teu pitch para o líder para ele avaliar. Manda, envia. Fala, ó, tá aqui esse meu pitch. Grava um áudio e manda para ele. O desafio intermediário é manda o pitch, desenvolve o pitch e manda para 3 pessoas. Converse com 3 pessoas e tenha a oportunidade de usar esse pitch. E o desafio abelha rainha o zangão é gerar pelo menos uma reunião, então pelo menos um processo de continuidade, perfeito? Né? Seria uma reunião, uma apresentação do produto, ou se não, até um teste do produto, oriundo de uma primeira abordagem que você fez hoje. Então, tipo assim, poxa, eu vou gerar minimamente uma reunião, uma apresentação ou um teste do produto através de uma abordagem. Eu vou usar aquela frase que o Canina trouxe, vou gerar curiosidade, vou buscar me conectar com a pessoa e vou conduzir a pessoa por todo o meu filme para poder chegar até uma reunião, uma abordagem. Obviamente, tenho certeza que você vai vender, você vai ter resultado com isso também. Beleza? Gente, ó, mais uma vez, espero que eu possa ter ajudado, trazendo aqui um conteúdo para vocês importantíssimo. Estude, aplique, faça desse movimento, faça desse conteúdo parte da tua vida, execute, não adianta nada saber e não mudar nada. Avalia, faça uma autoanálise, faça uma autocrítica, analisa como você está se portando nesse primeiro impacto. Veja sua foto de WhatsApp, veja como está hoje o seu Instagram, né? Olhe para tudo isso com um olhar não seu. Ai, mas eu amo essa foto. Não. Olha com o olhar de quem está comprando de você. Poxa, transmite confiança, transmite credibilidade, encurta o caminho, ou alonga o caminho, ou distancia. Português, né? Hoje, que a gente está numa era que, cara, a gente tem inteligência artificial. Se você é uma pessoa que tem muita dúvida de português, não manda uma mensagem sem antes mandar no chat GPT da vida ali para ele poder conferir a gramática, ver se está certo a acentuação, ver se está certo S, dois S, cedilha. Cara, então assim, invista nessa sua capacitação. Lembra que você não tem muita oportunidade, né? É aquela frase que é famosa, é clichê, mas as frases clichês elas têm muito poder, né? Nunca existirá uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então toma cuidado, ajusta a linha e vai pra cima, tá bom? Beijo no coração. 30 minutos de ação agora lá no Zoom, tá? Se conecta para você colocar na mão na massa, colocar na produtividade, na execução tudo que você aprendeu aqui hoje. Valeu, pessoal. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Fui.